Eu sou o Paulo Massoni, faço parte da equipe de desenvolvimento técnico de mercado da BASF e hoje a gente está aqui para falar sobre o manejo de plantas daninhas. Então nós sabemos aí as principais espécies ou famílias, né, de plantas daninhas aí que estão presentes nas áreas aí de arroz. Basicamente são o arroz vermelho, o capim-arroz e a família das ciperáceas. O arroz vermelho a gente tem manejado principalmente aí com o sistema Clearfield. Nós sabemos que tem um percentual dessa espécie que já tem resistência, então nós temos que utilizar outras ferramentas como rotação de cultura. O capim-arroz é uma espécie que eu vejo a principal, a mais problemática, né, em função da dificuldade de controle do nível de resistência. Hoje ela apresenta a resistência múltipla, né, a 4 modos de ação, sendo um deles aí, o último aí, é o glifosato. Então o que dificulta, limita muito aí as nossas ferramentas, pensando na ferramenta química, né, e tendo aí a necessidade de utilizar, além de ferramentas químicas, né, os herbicidas, mas também outros métodos culturais, né, para favorecer esse controle. Uma espécie que vem tomando importância nos últimos anos é justamente as ciperáceas, né? Elas vêm principalmente como o Cyperus iria, que é uma espécie aí que nos últimos anos, em função do nível de resistência, né, sobrando por causa da resistência dos herbicidas, cada vez mais está presente nas nossas áreas. É uma espécie de ciclo bastante curto, né? Então, questão de 30, 35 dias ela sai da semente e produz semente novamente. É uma espécie que a gente vê o que aconteceu nesses últimos anos. Em função da resistência, o herbicida que nós tínhamos, que apresentava residual no solo, nós acabamos perdendo. E sobrou aí somente o mecanismo, aí, os herbicidas de contato, né? Que atuavam na planta por contato. Então, hoje a BASF trouxe para o mercado justamente um herbicida que favorece, né, o controle dessa espécie em função do residual. Então é o PROL, né, que nós estamos recomendando. É um pré-emergente extremamente seletivo à base de água, trabalha aí nas principais espécies, né, capim, milhã, papuã, e atua muito bem nas ciperáceas, né. Então o que ele vai nos proporcionar? Justamente um residual, né, o que favorece aí o controle dessa espécie. Então, as ciperáceas a gente vê que ela precisa de um tripé, né? Então, temperatura, luz e umidade. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente faz o controle antes da entrada d'água, ela não tem, o tripé não está formado, falta umidade. Então a gente controla aí 10, 20% da população. E no momento que entra a água, a gente acaba aí favorecendo essa espécie e aí sobrando só os herbicidas de contato. Então o PROL vem justamente nesse segmento, né? Trazendo aí um residual para esse controle. Nós trabalhamos também, podemos associar o Kifix, que é uma ferramenta que aumenta o espectro, também ajuda a controlar algumas folhas largas, e em algumas situações a gente também trabalha aí com o HIT em pré-emergência. Então essa aplicação do HIT é uma condição quando tem aí uma pressão maior da ciperácea, né, que a gente consegue trabalhar muito bem com as folhas largas, ele te dá um suporte no controle das folhas largas e das folhas largas e da ciperácea, e também te ajuda aí no residual no solo. Pensando em pós-emergência, a gente trabalha com o Aura, né? Recomenda muito o Aura em função de não ter resistência, principalmente para o controle dessas gramas, capim, milhã, papuã, né? Capim macho, né? Associado aí ao Kifix, ao Only, aumentando esse espectro. O Basagran também é uma ferramenta, pensando na ciperácea, né, que também a gente tem a possibilidade de controlar em pós-emergência. Bom, aqui eu falei um pouco do manejo, o manejo que as sementes serraduras usa nas áreas aqui de produção de semente, né. Então agora eu vou falar um pouco de manejo cultural, que a gente pode favorecer esse controle de planta daninha através não só do controle químico, mas também de manejo que muitas vezes aí não tem custo adicional, e sim só muitas vezes tu antecipar o manejo e tu consegue ter um excelente efeito em cima das plantas daninhas. Então o primeiro delas é o plantio do cedo. A gente sabe que nem todas as áreas conseguem fazer esse plantio do cedo, mas a gente comenta aqui justamente porque é uma ferramenta. E por que esse plantio do cedo, o que favorece? No capim, a resistência que existe hoje por metabolização
Já tem trabalho já publicado, trabalho científico que mostra que à medida que abaixa a temperatura, o capim resistente ele metaboliza menos o herbicida, então a gente melhora o controle. Outro ponto na ciperácea, como eu falei, tem o tripé, né? Luz, temperatura e umidade, a gente não vai ter a temperatura, então a ciperácea também não vem nessa temperatura mais baixa. Outro ponto é a antecipação da irrigação. Hoje a gente vê muito claro isso, né? Quanto mais cedo a gente antecipa a irrigação, a gente melhora o controle de planta daninha, a gente aumenta a produtividade. Muitas vezes o produtor tem uma restrição, acha que vai aumentar o ciclo, né? Aumentar o tempo de irrigação, mas é o contrário. A gente trabalha com o ciclo da cultura mais justo, né? E à medida que a gente atrasa a irrigação, o ciclo do arroz ele vai acabar se prolongando. Bom, falei de duas ferramentas, pensando agora um pouco no banco de semente. O que a gente faz para o banco de semente? Trabalhamos então em evitar a entrada de novas sementes na área e diminuir o banco de sementes, né, a viabilidade daquele banco. Quais são as ferramentas? Colheita no seco, manejo pós-colheita e rotação de cultura. Então, extremamente importante. Colheita no seco, se tem resultado até de 15 anos aí, colheitas no seco com excelentes resultados. Um manejo bastante técnico. Tu tem que programar a tua lavoura, a tua capacidade de colheita, começar a drenar de baixo para cima, né, de trás para frente, como a gente fala, né, para a gente conseguir ter tem excelentes respostas a esse manejo, essa colheita no seco. Colhi no molhado, não consegui. Qual é o manejo pós-colheita? Rolo-faca é um manejo que favorece a redução do banco de sementes. E por último aí é a rotação de culturas, né? Com soja a gente vê que é uma ferramenta bastante importante, né, nesse cenário. Bom, então a rotação de cultura é importante, essa soja. A gente vê que está chegando no final do ciclo da soja com a lavoura mais suja, com maior presença de capim e de ciperácea. Então é importante que a gente faça a utilização de ferramentas como pré-emergente, né? E a BASF tem uma ferramenta que é o Finale, que a gente pode utilizar na dessecação da área antes do plantio da soja, que são dois modos de ação justamente para ajudar nesse capim aí que já está com uma baixa sensibilidade ao glifosato. Essa área aqui é uma área de Membi-Porá, né? É uma ferramenta que a gente vê também trabalhar com cultivar como manejo cultural. O Membi é uma cultivar que tem essa arranque inicial muito pronunciado até mesmo em temperaturas baixas, né? Então nesse manejo de plantio do cedo, ele apresenta um fechamento de linha mais rápido, é uma cultivar que a gente pode trabalhar justamente nesse cenário com problema de ciperácea, de capim, pois ele apresenta esse arranque, esse vigor, né? Fechando linha rápida e tu podendo aí encerrar a lavoura. Bom, a mensagem que eu tinha para passar era essa. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite do Roberto, da Sementes Terradura, e fico à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, se quiser trocar ideia em relação aos manejos, ao que eu falei, né? Eu fico à disposição. Muito obrigado.